Grupo Resgate Memória Magé apresenta Simão da Mota, uma mentira histórica. Em 1980, foi publicada uma reportagem no jornal O Fluminense, desmentindo a história de Simão da Mota. Simão da Mota, uma mentira histórica. Foi eu que inventei. E qual é a mentira histórica? Eu sou Simão da Mota. Em 7 de setembro de 1565, após a expulsão dos franceses, Estácio de Sá concedeu uma sesmaria a Simão da Mota, pela foz do rio Majepe. Trouxe parentes, alguns trabalhadores portugueses e escravos. Construiu um engenho e mandou edificar uma capela. Sabe quem chegou, querida? Não. Quem foi? Simão da Mota. Parece gente boa. Será que os índios de Majepe eram amigáveis? Essa é a história contada até hoje, no século XXI, nas nossas escolas para os nossos filhos. Uma linda história, mas inventada por algum Pinóquio. Inventei essa história para as crianças magienses para não terem medos dos nossos índios tamoios tupinambás. Os índios, além de ferozes, eram canibais. Será que esses índios canibais comeram o Simão da Mota quando ele veio tomar posse da sua sesmaria em Magé? Muita gente procurou o Simão da Mota. Ninguém sabe do seu paradeiro. Só se sabe que ele ganhou uma sesmaria em 7 de setembro de 1565, perto do rio Majepe, e desapareceu. Falou um índio tupinambá. Se chegou a Majepe, foi pego pela minha tribo, pois eram canibais. Será que esses índios tupinambás existiram mesmo em Magé? Acharam algum vestígio dessa tribo? Em 1973, foi descoberto na localidade de Barão de Iriri, o sítio arqueólogo dos índios tupinambás. Rio Iriri. Também foram achados vários fragmentos de cerâmicas, indicando a produção cultural dos índios. Os índios tupinambás não gostavam dos portugueses, pois sabiam que iriam colocá-los para trabalhos forçados nas lavouras e nos engenhos de cana-de-açúcar. Os franceses se beneficiaram com a rixa entre os índios tupinambás com os portugueses e mantinham uma relação amistosa, antes da tentativa de estabelecimento da colônia França-Antártica. Simão da Mota não edificou uma capela no Monte da Praia da Piedade? Quem edificou uma capela no monte, junto à enseada do Mara da Piedade em 1643, foi o sargento-mor João Dantas e sua esposa Ana Osório. Essa é a primeira capela em homenagem a Nossa Senhora da Piedade no Brasil. Simão da Mota também não construiu o engenho em Majepe? Foi Cristóvão de Barros, que instalou em suas terras em Majepe um engenho de cana-de-açúcar, o qual se tornou produtivo, que chegou a ser considerado como um dos mais importantes do Brasil naquele período. O autor que desmentiu essas histórias do Simão da Mota foi o professor, advogado e escritor José Hinaldo Alves Alonso, magiense de Guia de Pacobaíba, praia de Mauá, Magé. Quem era na época o professor José Hinaldo Alves Alonso para desmentir essas histórias? José Hinaldo Alves Alonso, professor de História, lecionava em várias escolas. Também era membro de várias instituições culturais e sócio fundador do Instituto Histórico de Niterói. Também foi sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico da Campanha Sul de Minas, do Instituto Histórico e Artístico de Paraty, da Sociedade Brasileira de Geografia, da Academia Fluminense de Letras, onde tomou posse, representando seu município na Casa de Lacerda Nogueira.
Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, IHGN, local onde funciona a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Gôndola com livros dos acadêmicos do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, IHGN. José Hinaldo Alves Alonso foi eleito pelo Grupo Mônaco de Cultura como intelectual do ano 2009. A entrega do título será feita no final do ano. Mas antes, disse ele, fará o lançamento de seu último livro, que vem encorpar ainda mais a bela obra poética desse autor de 80 anos. O professor José Hinaldo Alves Alonso teve bastante dados históricos para fazer essa afirmação. Outro pesquisador importante, que procurava o fundador de Magé, o jornal Fluminense, de 4 de abril de 1980, publicou essa matéria com o pesquisador Alcebiades de Castro Teixeira. Para alguns historiadores, Simão da Mota foi o fundador de Magé, mas o pesquisador Alcebiades, através das suas pesquisas, já citava o nome de Cristóvão de Barros. Alcebiades Teixeira, no entanto, aceita com reservas que Simão da Mota tenha sido agraciado com a sesmaria próximo ao rio Magé, mas que dela não tenha tomado posse no prazo que determina a doação e tê-la perdido. E cita Gabriel Soares de Souza. Gabriel Soares de Souza é uma das principais figuras lusitanas que souberam perceber o sentido grandioso, ufanista da terra brasileira como novo reino, pois está capaz para se edificar nele um grande império. É bom saber que em 1560, o governador Mendes Sá não expulsou os franceses do Rio de Janeiro, apenas destruíram o seu forte chamado Coligny. Em 1560, ataque ao Forte Coligny e a expulsão dos franceses do forte. Observação: Nicolas Durand de Villegagnon estava na França. Ilhas de Villegagnon, homenagem ao almirante francês Nicolas Durand de Villegagnon, ergueu o Forte Coligny nesse local. Visão do Rio de Janeiro da Praia de Mauá, Magé, Pão de Açúcar, Cristo Redentor. E tem gente que fala que Magé é longe. Visão do Pão de Açúcar, visão do Cristo Redentor. Mais ou menos 23 quilômetros separa Magé do Rio de Janeiro. Piedade Magé, doada em 12 de outubro de 1566, uma sesmaria ao capitão Mor Cristóvão de Barros. Foi a maior sesmaria concedida. Notaram a importância dessa sesmaria doada a Cristóvão de Barros em Magé? O Rio de Janeiro está próximo a Magé. Para confirmar ainda mais a presença de Cristóvão de Barros em Magé, Bibi, Alcebiades, mostra um recorte do jornal do Instituto Histórico de Niterói, na qual o historiador José Hinaldo Alves Alonso, também empenhado em esclarecer quem na verdade foi o fundador do município. Foram apresentados vários documentos que comprovam a ocupação de Magep por Cristóvão de Barros, que chegou a governador da capitania do Rio de Janeiro de 1571 a 1572. Baseadas nas pesquisas de José Hinaldo Alves Alonso, o Renato Peixoto, que havia publicado no livro Magé a Terra do Dedo de Deus, em 1957, dizendo que o Simão da Mota tinha fundado Magé, desmentiu no livro A Saga do Zuman de 1988, dizendo que foi o capitão Mor Cristóvão de Barros, o primeiro português a pisar nessas terras. Além de ter um vasto currículo, o magiense José Hinaldo Alves Alonso é um grande poeta e lançou vários livros. José Hinaldo comunicou à Câmara Municipal de Magé o resultado das suas pesquisas, e foi pedido que fossem tomadas providências para que não se continuasse ensinando errado a história do município nas escolas locais. Prometeram até dar o nome de Cristóvão de Barros a uma estrada importante e a uma escola. Foi criada a Lei nº 874, de 29 de dezembro de 1988, criando a Avenida Cristóvão de Barros, 1º Distrito. Artigo 1º. Fica denominada de Avenida Cristóvão de Barros, a atual Avenida Perimetral, no trecho compreendido entre a Rua Professor José Leandro e a Rua Alvorada no 1º Distrito.
Prefeitura Municipal de Magé, em 29 de dezembro de 1988. Prefeito: Ademir Guimarães Uma. Foi criada a Avenida Cristóvão de Barros no decreto, mas não foi criada fisicamente. Essa rua não existe em Magé. Também não foi encontrada nenhuma escola municipal com o nome Cristóvão de Barros no município de Magé. Apesar de vários anos e gestões de diferentes prefeitos, o município de Magé ainda não tem uma escola com o nome de Cristóvão de Barros. Temos uma sugestão. Em 15 de maio de 2025, Magé vive um marco histórico para a educação. Foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do campus do Instituto Federal Fluminense, IFF, em nosso município. Fruto de uma importante parceria entre o governo federal, o IFF e a Prefeitura de Magé, prefeito Renato Cusolino Arda, o novo campus vai oferecer ensino público, gratuito e de qualidade para nossos jovens. Mais um passo rumo ao desenvolvimento, com educação e futuro para todos. O novo campus será construído em uma localização bastante estratégica em Magé, vizinho à BR-493, à Estrada da Piedade e ao Rio Magé. Essa posição privilegiada pode oferecer fácil acesso e uma conexão direta com importantes vias de transporte e recursos naturais da região. Essa localização tem um significado histórico enorme para Magé. Foi exatamente nesse local que o capitão Mor Cristóvão de Barros recebeu suas sesmarias e fundou o primeiro grande engenho de cana-de-açúcar da região. Nomear o novo campus como Instituto Federal Fluminense, Cristóvão de Barros, seria uma forma poderosa de unir o passado e o futuro de Magé. Essa homenagem honraria as raízes históricas de Magé, reconhecendo seu fundador, ao mesmo tempo em que celebra o avanço educacional que o novo campus representa. Então a Câmara Municipal de Magé não cumpriu o que prometeu ao professor José Hinaldo Alves Alonso, que iria dar o nome de Cristóvão de Barros ao primeiro português a pisar nas terras de Magepe, numa importante avenida e numa escola? O importante para a história de Magé não é somente dar o nome de Cristóvão de Barros a uma avenida. É preciso homenagear os trabalhos do Sr. Alcebiades Teixeira e do professor José Hinaldo Alves Alonso, trocando o nome da Avenida Simão da Mota por Avenida Cristóvão de Barros. É preciso fazer a substituição do nome da Avenida Simão da Mota para a Avenida Cristóvão de Barros. Lei 1309. Cristóvão de Barros é o fundador de Magé, desde 18 de dezembro de 1997. O prefeito do município de Magé, Rio de Janeiro, faço saber que a Câmara Municipal de Magé, Rio de Janeiro, decreta e eu sanciono a seguinte Lei nº 1309. Artigo 1º. Fica instituído dia 9 de junho, feriado municipal, em comemoração à criação do município de Magé, fundado por Cristóvão de Barros, primeiro sesmeiro a ocupar as terras. Artigo 2º. Fica revogada a Lei nº 19 de 1962, de 22 de maio de 1962. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Magé, 18 de dezembro de 1997. Nelson Costa Melo, prefeito de Magé. Um dado importante. Foi preciso aparecer alguém que não era magiense, chamado Nelson Costa Melo, o Nelson do Posto, nascido em Areal RJ, para reconhecer que o fundador de Magé foi o capitão Mor Cristóvão de Barros. A iniciativa de Nelson do Posto, ao identificar e divulgar que Cristóvão de Barros foi o fundador de Magé, é um grande serviço à memória e à identidade da cidade. Isso reforça a ideia de que a busca pelo conhecimento do passado é um esforço contínuo e que qualquer pessoa, independentemente de sua origem,
pode contribuir significativamente para enriquecer a narrativa histórica de um local. Resolução número 041 de 1997. A Medalha de Honra ao Mérito Municipal, Cristóvão de Barros, foi outorgada pela Câmara Municipal de Magé, pela Resolução número 041/1997, em 17 de dezembro de 1997, pelo presidente da Câmara Municipal de Magé, Sr. Isaías da Silva Braga. É com imenso orgulho que Gilvaldo Dias Guerra, representando o Grupo Resgate Memória Magé, foi agraciado com a Medalha Cristóvão de Barros, a mais alta honraria concedida pela Câmara Municipal de Magé. Essa homenagem reconhece mais de uma década de dedicação à pesquisa da história de Magé. Contudo, essa distinção vai muito além de um simples reconhecimento. Ela é um chamado claro e inequívoco para que Gilvaldo Guerra continue e intensifique seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de Magé. A verdadeira essência e o valor dessa honra residem na sua dedicação constante e ativa ao progresso do nosso município. Isaías da Silva Braga, presidente da Câmara Municipal de Magé, em 17 de dezembro de 1997. Mais do que apenas reconhecer, é preciso semear essa verdade nas mentes dos jovens. Ao fazer isso, não estamos só corrigindo um erro histórico, mas estamos construindo uma base sólida para a identidade magiense. É a forma mais potente de reconhecer e perpetuar os esforços de figuras como o historiador José Hinaldo Alves Alonso e o pesquisador Alcebiades de Castro Teixeira. Vamos assistir o desfile do aniversário do município em 1999, quando Magé comemorava 434 anos, do governo do prefeito Nelson da Costa Melo. Antônio Garotinho acabou de ligar dizendo que irá demorar alguns minutos, mas dentro de alguns instantes estará aqui na nossa cidade e autorizou o início do desfile enquanto ele se aproxima da nossa querida Magé. Por favor, vamos ajudar aí aos fiscais da prefeitura, aos soldados da polícia militar e as pessoas que estão apoiando neste desfile para que a avenida seja evacuada ao seu centro. Por favor, quanto por Deus, privilegiado pela natureza, protegido pela Serra Nacional dos Órgãos e banhado por cachoeiras, o município de Magé completa hoje, dia 9 de junho, 434 anos de uma história que começou a ser contada quando o português Cristóvão de Barros recebeu a doação de uma sesmaria na região. O processo de povoamento, no entanto, foi iniciado com a chegada de Cristóvão de Barros ao Rio de Janeiro, processando a cultura de cana-de-açúcar e a sua industrialização, instalando um engenho nas margens do Rio Magé, no hoje bairro da Piedade. Em 1565, Cristóvão de Barros chega ao Rio de Janeiro, que vem reforçar a luta para expulsar os franceses. Faz em Magé os primeiros assentamentos populacionais. Até então, o lugar era habitado pelos índios. De 1566 a 1567, Cristóvão de Barros toma posse de uma grande extensão de terra, a qual dava seu nome de Sesmaria. Coloca em funcionamento o primeiro engenho de açúcar nas terras da Piedade. Em 1570, o beato José de Anchieta opera o milagre das águas do povoamento. As águas eram salobras. Após a bênção de Anchieta, tornaram-se milagrosas e próprias para beber. Em 1568 a 1572, Cristóvão de Barros exerce o mandato de 4º governador-geral do Brasil. Ao integrar essa verdade histórica no currículo escolar, em materiais didáticos e em eventos que envolvam a comunidade, garantimos que cada nova geração magiense cresça com um senso de pertencimento e orgulho de sua história. Assim, Magé não apenas preserva seu passado, mas também constrói um futuro sólido e consciente, fundamentado na identidade que essas grandes personalidades ajudaram a revelar.
É fundamental que as leis e resoluções existentes sejam de fato aplicadas e respeitadas. Fazer valer a Lei nº 1309/1997 e a Resolução nº 041, de 1997, não é apenas uma questão burocrática. É uma forma de honrar a memória e o trabalho daqueles que se dedicaram a resgatar e preservar a verdadeira história de Magé. É com imenso orgulho que me declaro magiense. Nossas histórias, repletas de fatos marcantes, contribuíram significativamente para o desenvolvimento do Rio de Janeiro e, por extensão, de todo o Brasil. A chegada do campus do Instituto Federal Fluminense, IFF, ao nosso município é um marco que me enche ainda mais de alegria, pois vejo nele a garantia de que nossa história será não só preservada, mas também enriquecida e celebrada pelas futuras gerações. É realmente excelente que a Prefeitura de Magé esteja honrando o compromisso com o professor José Alonso, in memoriam, dedicando uma avenida e um colégio ao nome de Cristóvão de Barros, reconhecido como o fundador de Magé. Essa iniciativa é um marco importante, pois não só celebra a memória de uma figura central na história do município, mas também reforça o compromisso com o reconhecimento da rica trajetória de Magé. Essas homenagens reforçam a importância de definir a data oficial de fundação de Magé, um passo crucial para solidificar a identidade histórica do município. A questão central gira em torno de duas datas: 12 de outubro de 1566, referente à doação da primeira sesmaria, 29 de outubro de 1567, referente à segunda sesmaria. Para Magé, é fundamental que a definição mais precisa seja alcançada, pois isso impactará diretamente a narrativa histórica e cultural da cidade. Independentemente da escolha final, a certeza de que Magé se consolidará como a segunda cidade mais antiga do estado do Rio de Janeiro é um fato de grande peso. Esse status sublinha a relevância de Magé no panorama histórico fluminense, atestando sua participação pioneira no processo de colonização e desenvolvimento do estado. Definir a data oficial permitirá que Magé celebre sua longevidade com a devida exatidão e reverência. E você, conhece a história de Magé? Esse status sublinha a relevância de Magé no panorama histórico fluminense, atestando sua participação pioneira no processo de colonização e desenvolvimento do estado. Considerando essa correção histórica, a presença de uma placa com o nome Rio Roncador, na área onde será construído o campus do Instituto Federal Fluminense, IFF, não condiz com a realidade histórica magiense. É essencial que a sinalização e os registros públicos reflitam a verdade sobre o nosso passado. A retirada ou correção dessa placa seria um passo importante para garantir que a memória magiense seja preservada de forma precisa para as futuras gerações e para a comunidade acadêmica que frequentará o IFF.